Será que é malandro? Só pedir, se quiser me dar pra você também. Cadê? Tu já tá comendo, Tirinho? Já tá dado. O meu número é 41. 41? Será que é malandro? Mas já tá dado essa porra. Tá dada mesmo. Mas eu não confio muito não, que vai logo para São Paulo. Goiás. Vai como é que vai buscar lá, bota lá no Goiás. Bora, porra, bora. Onde é que O arrombado ali vai levar lá. Esse trato tá feito. Olha as plataformas aqui. Olha, traz aí, tá com os caras. Peraí. Ô, Charles. Ah, até que enfim, essa é de Tiringa. Liga! Você chegou dizendo Olha. aqui quem foi Liga! Ei, trouxemos lá umas Cadê as outras? Cadê as outras? Ô, Charles. Tem um lado lá. Trouxemos umas cabeçadas lá de cima dele, lá de cima pra ele, não deu nada a nós. Ô, meu irmão, Covarde demais, bicho aí. não conhece não? Mas a dele tá guardada lá na Santa Luzia, a dele. Ô. Pega aí, porra, os refrigerantes. Tem mais cerveja aí, um bocado. Ó,